Olá, hoje eu quero falar sobre os três ofícios de Jesus. Os três ofícios que também existiu na antiga aliança, no Antigo Testamento, que é o ministério de profeta, rei e sacerdote. Esses três ofícios permeou sobre o Israel antigo, né? O profeta, o ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. O ministério profético, o ministério de profeta, era um ministério em que Deus escolhia homens para ser o porta-voz dele. Ou seja, o profeta era um porta-voz do nosso Deus, na antiga aliança. Ele recebia as mensagens de Deus, chamado de oráculos, mensagens. E ele trazia então ao povo a mensagem, seja ela que fosse de restauração, uma mensagem de juízo, de promessa. O ministério profético, o ministério de profeta, foi muito peculiar na antiga aliança. Nós temos, por exemplo, Jeremias, nós temos Isaías, os grandes profetas do Senhor. Nós temos pelo menos 4 profetas maiores mencionados na Bíblia, que é Jeremias, Ezequiel, Daniel e Isaías. Então são esses 4 profetas maiores. Depois tem os profetas menores, que todos nós sabemos que vai de Oséias até Malaquias. Então eles foram homens escolhidos por Deus com o ministério de profeta para trazer mensagem para o povo do Senhor. Tanto é que quando o reino de Israel se dividiu, Deus levantou profetas no reino do norte e também no reino do sul. Então tem esses profetas que Deus levantou, que trazia Deus ao povo, a mensagem de Deus ao povo. Esse era o ministério do profeta. Temos o ministério sacerdotal. O sacerdote, ele tinha um ministério muito lindo, porque ele levava o povo ao encontro do Senhor. Através do sacrifício, nós temos vários exemplos na Bíblia, homens de Deus que foram escolhidos para ser sacerdote, sumo sacerdote na antiga aliança. Primeiro sumo sacerdote da antiga aliança, nós temos Arão, e depois temos o seu filho que deu sequência depois da morte do pai, Eleazar. Então, sucessivamente, o ministério de sacerdote era muito importante na antiga aliança. Deus escolheu a tribo de Levi para ser escolhida por Deus para o culto cerimonial, representando e trazendo, levando o povo à adoração, ao culto a Deus, com ofertas e sacrifício ao nosso Deus. E depois tem o ministério de rei, o ofício de rei, a qual Deus prescreveu na lei que da tribo de Judá viriam reis para governar a nação de Israel. Deus escolheria reis para então assumir o trono de Israel, que fala sobre governo, sobre política, liderança e governabilidade. Esse ministério de rei cumpriu-se. Deus escolheu Saul, primeiro rei de Israel, depois Davi, rei Salomão, na época do Reino Unido, 120 anos de Reino Unido. E Deus sucessivamente sempre levantou homens para governar o seu povo, escolhendo como rei para governar o seu povo. Então nós temos na antiga aliança o ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. No Novo Testamento, nós vemos isso cumprindo em Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus também ele tem os seus 3 ofícios: o ministério de profeta, o ministério de sumo sacerdote e o ministério de rei. O ministério de profeta, Jesus já cumpriu. A primeira vez que Jesus é chamado de profeta foi quando ele entra lá em Naim, que ele tem um encontro com aquela viúva. E quando ele ressuscita o filho da viúva, o povo glorificava a Deus, o povo exaltava a Deus e dizia: um grande profeta levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Quando a multiplicação dos pães, a multidão se admirou, dizendo: esse é o Salvador do mundo, esse é o verdadeiro profeta que havia de vir ao mundo. E várias passagens, né? Nós temos a mulher samaritana, quando tem um diálogo com Jesus, quando vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam a Deus nesse monte, mas vós que sois judeus, diz que em Jerusalém que se deve adorar. Então Jesus foi reconhecido pela mulher samaritana como profeta. Quando Jesus também cura
aquele cego de nascença, né, ele chama Jesus de profeta. Então o ministério de profeta Jesus cumpriu na íntegra aqui quando esteve aqui na terra. Agora, depois da sua ressurreição, morte e ressurreição, Jesus está cumprindo o seu segundo ofício, que é o seu ministério de sumo sacerdote, que ele intercede por nós. A Bíblia diz em Hebreus que ele é o nosso intercessor e está à direita do Pai intercedendo por nós. E agora, o ministério de rei, o ofício de rei que Jesus vai cumprir, vai ser depois, já no final dos tempos, no milênio, quando ele se assentará no trono da sua glória para reinar sobre as nações. Jesus, então, vai estar cumprindo o seu ministério, o seu ofício de rei dos reis e senhores dos senhores. Ele vai governar de norte a sul, de mar a mar, do ocidente ao oriente, e ele será o único governante. Ele será Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, nosso Jesus, ele tem os seus três ofícios. O ofício de profeta, ele já cumpriu. O ofício de sumo sacerdote, ele está cumprindo à direita do Pai nas alturas. E depois, no final dos tempos, ele estará cumprindo o seu ministério de rei, quando vier instalar o seu reinado teocrático sobre a terra, juntamente com a sua igreja. Ele estará aqui, então, cumprindo o seu ministério de rei. Então, são esses três ofícios. Tanto na antiga aliança, como na nova aliança, nós temos o nosso Senhor Jesus, que tem esses três ofícios. Então, são essa mensagem que eu tenho para passar, e eu acredito que vai ajudar muitos, né? Alguns já sabem, mas outros talvez não sabiam. Mas é muito importante falar sobre os três ofícios de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço.